programa de hoje eu vou conversar com um artista visual que faz da arte um veículo de provocação, acerca de temas que permeiam o nosso cotidiano, como meio ambiente, consumismo, racismo e muitos outros. E por falar em racismo, um dos assuntos que vamos abordar é a campanha Não Deixe Seu Concurso Passar em Branco, que discute a Lei 12.990 de 2014, que reserva 20% de vagas para negros em concursos públicos. Eu tenho o prazer de receber o inquieto Galvão Preto. É inquieto mesmo? Não deixa de ser, né, cara? Você, para mexer com arte, você tem que ter uma inquietude, né? Senão você não consegue inserir as questões, né, da linguagem, do espaço visual, da linha de pensar, das questões sociais, né? Todo esse universo que permeia paralelo no movimento social. E o que não falta é assuntos para essa inquietação, né? Não, muito assunto. Então, vamos começar aqui vendo um trechinho aqui desse seminário para a gente entrar na discussão. Participar desse evento, desse seminário, Não Deixe Seu Concurso Passar em Branco, foi extremamente importante para trazer uma contribuição, uma discussão que a gente possa avançar nas questões em que a Lei 12.990, que são as leis de cota instituída no país, ela possa ter um outro perfil e a gente consiga minimizar as questões contrárias a ela, inclusive quanto à questão das suas aplicações que estão sendo distorcidas. Eu apresentei um estudo de caso vivido num concurso público dentro do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, em que existiu vários equívocos por desconhecimento pelo uso da sua qualificação que essa lei propõe dentro das ações afirmativas referenciada ao Estatuto da Igualdade Racial. Então, penso eu, e essa conclusão apareceu mais clara aqui dentro, da importância disso diante de todas as vertentes e instituições que estiveram envolvidas. Fiquei muito feliz de poder ter participado desse seminário, trazer a contribuição do Mato Grosso do Sul em políticas públicas em relação à aplicação da lei de cotas nos concursos públicos. A discussão que nós pautamos aqui foi em cima de um exemplo que a subsecretaria ajudou um colega nosso, o Ilacir Galvão, numa problemática em relação à má aplicação da lei de cotas, né? Nós trouxemos a ação que a subsecretaria teve nesse momento e também trouxemos as políticas públicas desenvolvidas no Mato Grosso do Sul, aplicando a lei de cotas estadual que nós temos lá no estado. Então, você é do Rio de Janeiro, mas vive atualmente em Mato Grosso do Sul, não é isso? Estou radicado por lá, né? E tenho uma relação de casamento, né, com uma psicóloga social e no exato momento a gente está lá. Mas estou aqui, em outros lugares do Brasil também, né? Exatamente. Artista é cidadão do mundo, né? Fala aqui numa problemática na aplicação da lei. Que problemática é essa? O que aconteceu? Como é que o que a gente tem percebido como uma problemática maior é um exemplo. Por exemplo, num concurso público, quando você tem uma banca que não tem a informação suficiente das aplicações da Lei 12.990 de 2014, né? E muitos pensam que essa lei é eterna, ela não é. Ela tem uma trajetória de 10 anos, ela já está correndo o seu curso até 2024. Se até 2024 essa lei não se fortalecer, não tiver um entendimento e não for suficiente, vai acontecer alguma outra coisa nesse dispositivo em que ele busca as ações afirmativas, né, do histórico brasileiro pela questão da escravidão que foi processuada dentro desse panorama. E quando você bate numa banca em que você tem etapas de concurso a cumprir e que você chega na banca que tem subjetividade e não tem um entendimento para olhar os candidatos que estão disputando a vaga pela cota,
aí se dá um grande problema. Aí surge a problemática em que a lei precisa se fortalecer para minimizar. Que subjetividades são essas? Subjetividade ligadas a questões culturais desse candidato negro. Um comportamento que ele possa ter, uma voz mais alta, um tipo de atitude que ele faça que não é considerado correto dentro de um olhar de quem não tem o entendimento da questão sociocultural das descendências africanas. Entendi. Fora isso, tem tido problema no fato de identificar quem realmente é negro ou não na hora de ser beneficiado numa política como essa? A partir de um determinado momento, tem uma normativa, né, a normativa 03 de agosto de 2016, em que ela propõe uma banca em que se faça o que o pessoal passou a chamar de comissão da verdade. Mas não né? Na realidade é uma comissão de avaliação, porque quando passou a ter benefício para os oriundos, né, de matriz africana, os afro-brasileiros, todo mundo passou a querer ser negro, né? Principalmente numa disputa de concursos onde você tem salários de nível financeiro muito alto. Bom, você vai se beneficiar, eu me acuso como negro. Né? Exatamente, eu me acuso como negro. Para que pudesse minimizar esse tipo de questão, se estabeleceu uma banca que fizesse uma avaliação em cima do perfil real para que minimizasse esse tipo de situação. Mas nós vivemos num país chamado Brasil. Então o problema é essa banca. Não seria o problema a banca. Eu acredito que o problema são as pessoas que tentam burlar as questões legítimas. Né? Aí mas isso passa em por todos esse os caminho. setores da cultura brasileira. Em todos os setores. Então, por encontrar... exemplo, quando você monta uma banca essa que eu já tive convite para participar, em que você vai lá e convida os candidatos e faz avaliações de triagem, né? Você não pode hostilizar, você não pode constranger, né? Então tem perfis do negro como o teu, ninguém vai dizer que você não tem a base, né, afrodescendente, né? Eu também não, ninguém pode dizer isso especificamente. Tem outros já do avanço do cruzamento brasileiro, da miscigenação, que eles têm traços biotípicos, de fenótipos, que estão presentes nisso. Isso é um dos pontos fundamentais da banca, né, de avaliação, pelo fenótipo, né, por identificação, olhar e tudo mais. Só que, a partir de um momento, para distorcer isso, passaram a fazer avanços que são ilegítimos. Aí torna a questão irregular. Por exemplo? Por exemplo, até conferir se o nariz é largo, se o beiço está grande e tudo mais. Até antes, né, e falo beiço porque são os lábios, né, mas a palavra corrente, não numa banca séria, ela não passa por esse caminho. Questão que não teve nesse... Mas até na África tem negros de traços finos? Tem, em tudo quanto é lugar. Inclusive, por exemplo, ao receber uma amiga que veio de Maputo ao Brasil, eu falei, tá chegando uma africana e tal, e todo mundo já estava esperando aquela negona e tal, não sei quando viram aquela mulher de olho verde, de pele mais clara, quase totalmente branca, as pessoas não achavam que ela podia ser africana. E quando você olha para o norte da África, na região do Maghreb, Tunísia, Marrocos, Líbia e Argélia, você ali não encontra, basicamente, o que você encontra? Encontra o pessoal, já os árabes, né, do norte africano, inclusive muitos não querem considerar que no norte da África nós temos os árabes, e na parte da arte, nós estudamos isso com muita clarividência, de você ter o olhar sobre isso, dessas miscigenações e dos pontos em que você tem essas estruturas. O próprio Brasil tem esse tipo de situação, né? E por regiões você consegue identificar quem partiu de quê e chegou no Rio, chegou em São Paulo, está em Belo Horizonte, está em Salvador, você consegue perceber isso. Agora, qual é a importância dessa campanha? Não deixe seu concurso passar em branco. A importância da campanha é que, por exemplo, a juventude, nós dizemos assim, nós mais velhos, os pretos mais velhos, dizemos assim, nós trouxemos até aqui, agora é com vocês. E muitos que ocuparam a universidade via cota, por ações afirmativas,
estavam achando que estava tudo bacana. Não, agora tá legal. Tem uns que nem querem saber mais porque já conseguiu a vaga, acha que vai sozinho. Nos anos 70, ao estudar na Escola de Arte do Rio de Janeiro, não tinha um programa de suporte de bolsa para que você conseguisse avançar. Você ia basicamente no teu potencial, só que o teu potencial ele sofre um desgaste no meio da disputa. Se você está disputando com 10, aonde 10 tem uma questão social, financeira, uma condição mais expansiva do que a sua, num determinado momento, você perde o fôlego. Né? Inclusive na própria política de cotas, porque se você entrar pelas cotas também e não tiver esse suporte, você vaza fica da universidade. Você vaza da universidade. Por isso que tem alguns outros suportes além da entrada na universidade, tem a Bolsa PIBIC, tem a PIBID e por aí afora, CNPq dando suporte, né? Outras que são necessárias para que você avance. Só que o pessoal mais novo, né? O pessoal da descendência da matriz africana afro-brasileira, alguns deles, não todos, os que não têm essa visão mais introjetada, pensam que podem ir sozinho. Não pode. Né? Talvez um ou outro escape vai virar a exceção da regra, mas não vai ser o volume que vai conduzir ao processo de uma inclusão social com potência. Com potência. Não ficar isolado, tentando sozinho. E as instituições públicas, elas podem contribuir muito para esse processo, né? Afinal de contas, é obrigação, É, né? O papel dela. É o papel delas, né? Porque numa instituição pública, ela tem a obrigação de refletir a diversidade. Quando você se envolve com a arte no Brasil, ela sempre teve um domínio muito de uma elite trazida pelo Império. Com o passar do tempo, ela vai se diluindo, ela vai entrando por outros caminhos, vai entrando em outras vertentes. Dentro da arte, no geral, o pessoal tem um olhar muito grande para a questão da música, né? Os negros estão muito posicionados dentro da música, com a sua musicalidade, com a sua dança, com todo o seu histórico trazido com os lundus, o jongo, a construção do samba e as variantes que vão adiante. Já com a arte visuais, isso se tornou mais difícil, inclusive porque como teve um domínio do não negro durante muito tempo por posicionamentos históricos, inclusive muitos dos que foram escravos no Brasil e que construíram a parte de legado histórico, né, na Vila Rica de Ouro Preto, Salvador, no próprio no Rio de Janeiro, com exceção de Mestre Valentim e o Aleijadinho, né, que eram filhos de fidalgo casado com escravas. Esses projetaram o seu nome porque os seus pais tinham um posicionamento forte dentro da estrutura socioeconômica. Essa, infelizmente, é a exceção da regra. É uma exceção da regra. E a gente vai continuar falando agora de artes plásticas, artes visuais, no próximo bloco, porque a gente vai agora para um pequeno intervalo, mas fique por aí porque a gente volta já já.